Eu não sei o que vocês pensam sobre o assunto, mas eu sou apaixonado por videogames. Eu cresci jogando videogame e acredite você ou não, eu sou um adepto aos games até hoje. Eu considero inclusive uma arte tão quanto os filmes, as séries, os livros. Me julguem, mas eu realmente acho que tem jogos que conseguem nos passar coisas maravilhosas, sem contar aquelas produções magníficas e caríssimas em alguns dos casos. E é por isso que eu vou falar hoje de um assunto que muito me incomoda, que são as adaptações de jogos para os cinemas, que na maioria das vezes são uma bosta. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e o vídeo de hoje, na verdade eu queria fazer um debate com vocês em relação a esse tema de adaptações de jogos para o cinema. Eu disse antes que a maioria dos filmes baseados em jogos são ruins, mas na verdade eu acho que 98, 99% das adaptações ficaram bem fracas. Eu acho que teve um filmezinho ou outro que eu achei irregular. Por exemplo, no final de 2016 para o início de 2017 a gente teve Assassin's Creed, que inclusive é a Ubisoft que está responsável pela adaptação. Eu esperava muito desse filme e eu achei um filme bem irregular. Tem gente que odiou o filme e tal, e eu entendo. Eu achei um filme legalzinho, poderia ter sido muito melhor. Mas eu acho que na maioria dos casos os filmes chegam até ser ultrajantes e um desrespeito aos fãs dos materiais originais. Eu cresci jogando Super Nintendo, Super Mario World, The Legend of Zelda, Donkey Kong. Depois eu tive um PlayStation 1 jogando muito Final Fantasy, Resident Evil. Depois eu tive um Nintendo 64, mais uma vez trazendo os jogos da Nintendo. Aí eu tive o GameCube, que é outro videogame da Nintendo. Durante muito tempo da minha vida eu fui nintendista e hoje, mais de 20 anos jogando videogame, eu tô aqui com o meu PlayStation 4, de vez em quando eu jogo. Infelizmente eu não tenho um terço do tempo que eu tinha quando eu era criança e adolescente. Hoje em dia tem que ralar, tem que trabalhar, ganhar a vida, mas de vez em quando eu tiro umas 3, 4 horas ali da noite pra jogar e olha como ainda isso é divertido pra mim. Bem, eu acho que o grande problema das adaptações de jogos para o cinema é a crueza que eles lidam com o material. Eles sabem que eles têm um conteúdo ali que é amado, adorado por milhões de pessoas, e eles falam, vamos ganhar dinheiro em cima disso. Vai lá, produz. Muitas vezes pega uma equipe que não tem muito a ver com os jogos, que não conhecem, e produzem uma coisa meio que independente demais do material original. Um bom exemplo disso, a gente vai voltar mais de 20 anos atrás com Super Mario Bros. De 1993. Vocês já assistiram esse lixo, esse trash? Pois é, o filme, hoje em dia, ele é até meio cultilizado, porque ele é tão ruim, ele é tão trash, ele é tão infiel ao jogo original, que transcendeu a barreira do cinema. E esse é um caso magnífico para se citar, porque eles pegaram o Mario, o Luigi, o Bowser, a Peach, o Yoshi e quiseram trazer para o mundo real, realista, né, para a cidade grande. E cara, ficou horrível, ficou trash, né? O Bowser mesmo é um cara com uma língua, com, sei lá, com alguns aspectos de réptil, mas não tem nada a ver com o original. O roteiro é muito ruim, as falas são ruins, a maioria das atuações são também fraquíssimas. Então foi um verdadeiro desrespeito com o material clássico que é o Super Mario. E em 94, um ano depois, a gente teve a adaptação do quê? Pois é, Street Fighter, um dos jogos de lutas mais famosos e mais amados de todos. No filme a gente tinha o Jean-Claude Van Damme como o Coronel Guile e uma trama completamente besta, né? Umas cenas muito bestas. Mais uma vez, eles desvalorizaram personagens, né? Por exemplo, o Ryu e o Ken no filme,
eles têm um papel muito besta. Quem conhece o game sabe que eles são os protagonistas dos jogos e ali colocaram os caras ali de escanteio. E mais uma vez, uma direção fraquíssima, o Raul Julia fazendo um Bison completamente caricato, um roteiro sessão da tarde assim, pior impossível. Eu disse muito da infidelidade dos filmes com os jogos, mas a gente tem que tomar cuidado porque existem certos jogos que, se eles forem adaptados 100% igual ao original, não vai funcionar no cinema. E é por isso que, quando esse tipo de coisa acontecer, por que pelo amor, vocês da indústria cinematográfica não deixam os filmes lá quietinho no canto deles? O Mario é um próprio exemplo disso. O filme que eles quiseram realizar para um universo fantasioso, com cogumelos gigantes e criaturas fora do padrão, seria impossível adaptar o Mario com atores reais, eu acho, pelo menos. E por que não então fazer uma animação bem feita, no padrão ali Pixar, né? Não precisa ter 1001 mensagens de vida, mas que dê valor ao material brilhante original. Bem, alguns outros filmes que eu posso citar para vocês, além dos que eu já falei, que foram adaptados e ficaram uma porcaria, tem Tomb Raider, Doom, Resident Evil. Eu sei que tem muita gente que gosta dos filmes do Resident Evil, mas pra mim, que sou um fã dos jogos, eu acho que os filmes deveriam ter outro nome, porque além das criaturas que eles trazem dos jogos, eu acho que não tem nada a ver. Mortal Kombat, Max Payne, Far Cry, e recentemente a gente teve também a adaptação de Warcraft, que em termos de efeitos visuais e de produção, realmente ficou um filme quase impecável, aqueles orcs bonitos, reluzentes no sol, muito bacana, mas mais uma vez, um roteiro extremamente raso, a direção até que tá decente, mas nada de muita identidade, e foi um filme que eu achei que finalmente os jogos iam ter uma reviravolta no cinema, a gente ia ter uma baita produção. Por que não foram capazes de fazer? Porque eu acho que o Warcraft tinha esse potencial e ele foi desperdiçado. E com exceção do filme do Warcraft, que teve um orçamento mais elevado, a maioria dos filmes adaptados de jogos tem um orçamento bem baixinho comparado às grandes produções de Hollywood. Eles querem mesmo lucrar bastante, claro, né, eles vão dar um tiro no escuro, ver se o pessoal vai curtir a adaptação no cinema, mas acaba muitas vezes ficando trash demais, ficando aquela coisa meio artificial, superficial, e isso é uma outra coisa que me incomoda bastante. Mas eu acho que, além dos aspectos técnicos que muitas vezes incomodam nesse tipo de filme, eu acho que o grande problema é o roteiro, é o desenvolvimento de personagens. Muitas vezes eles acham que só porque colocaram a figura do personagem ali, ou seja, um cara de bigode vestido de vermelho, ou uma mulher aventureira de trança e com duas pistolas, que vão remeter aos personagens do game, isso aí já é suficiente. Não é, você tem que ter um aprofundamento desses personagens, afinal a gente está falando de filme, afinal você tem que criar um laço de mais ou menos 2 horas de duração com o espectador. E muitas vezes isso não acontece, acaba sendo feito nas coxas, o roteiro é muito previsível, muito clichê e acaba não rendendo quase nada. Acho que os criadores envolvidos com o material original têm que estar presentes sim na produção desses filmes, e não só como consultores não. Eles têm que ser mente criativa, fazer parte do processo de criação, desde o escopo do roteiro, o desenvolvimento do roteiro, você pegar um jogo que tem, sei lá, 10, 15 horas de duração e transformar ele num material de quase 2 horas de filme. Mas eu me desanimo quando eu vejo que a Ubisoft, que é a produtora dos jogos de Assassin's Creed, fez um filme que faltou substância, faltou garra, faltou identidade. Por mais que o filme, na minha opinião, não tenha sido uma catástrofe, eles, como criadores do jogo original, poderiam ter feito uma coisa, muito melhor. E a gente que gosta de jogos pode esperar que muita coisa desse mundo tá vindo aí para os cinemas nos próximos anos.
Claro que muitos são rumores, outros são mais certezas, né? A Ubisoft mesmo quer adaptar Splinter Cell, que é uma franquia muito famosa deles. God of War já foi cogitado, The Last of Us já foi cogitado, Uncharted deve ter um filme aí pelos próximos 2, 3 anos. Shadow of the Colossus também já foi cogitado. O Sonic, que é um jogo que eu gosto pra caramba, vai ganhar uma animação aí, eu acredito que no ano que vem. E os fãs querem muito que, por exemplo, Zelda ganhe uma adaptação para os cinemas, mas eu tenho muito medo por amar o jogo e eles cagarem em cima do material maravilhoso criado por Shigeru Miyamoto. Bem, esse foi meio que um desabafo que eu queria fazer com vocês aqui, até porque eu quero ouvir a opinião de vocês em relação a esse assunto. Vocês gostam de jogos? Vocês gostam, por um acaso, de algum filme baseado em jogos? Me conta aqui nos comentários. E eu, como um gamer, como um apaixonado pelo mundo dos jogos, ainda tenho esperanças de que algum dia a gente vai ter adaptações decentes de jogos para os filmes. Eu acho que falta um pouco mais de atenção, de carinho, de cuidado, de respeito aos fãs. Afinal, esse gênero de adaptação já virou chacota. Quando a gente fala, é um filme baseado em um jogo, o pessoal já olha torto para aquele filme porque sabe que a probabilidade de ser uma verdadeira merda é muito alta. Bem, então é isso, galera. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo. Clique no sininho para você receber todas as notificações de vídeo, caso você já seja inscrito. E deixe o seu like para ajudar na divulgação dos vídeos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.